Olá, olá, segunda série. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar início aos estudos sobre o simbolismo, certo? Ou seja, literatura. Nós, na última aula, estudamos o parnasianismo e então aprendemos que o parnasianismo acabou por preservar muitas características do realismo, certo? Só que o parnasianismo se revelou mais no verso e, logicamente, mesmo no verso houve uma preservação de, por exemplo, características como o cientificismo, certo? Como o objetivismo, entre várias outras. E nós vamos ver que o simbolismo é justamente o contrário, tá? Então, da preservação destas características. É a escola literária que compreende os períodos de entre 1893 e 1910, uma virada de século, certo? Surge depois do realismo e antes do pré-modernismo. Só que, logicamente, que neste meio tempo aí temos o naturalismo, né? Temos também o parnasianismo e o simbolismo, neste mesmo momento, né? Antes do pré-modernismo. Tem origem na França, olha só, como reação ao materialismo e ao cientificismo. Então, o simbolismo ele caracteriza-se pelos ideais espiritualistas. Olha como realmente é o abandono do materialismo, do objetivismo, tá? Ou seja, é a oposição à objetividade, certinho? Bom, vamos para o contexto histórico. A força do simbolismo está no arrefecimento das correntes materialistas e cientificistas, certo? O auge, né, no caso aqui, vamos colocar do comércio, o auge econômico é a evolução burguesa, com a disputa das grandes potências pela diversificação de mercados, de consumidores e matéria-prima, né? Criação de, por exemplo, mão de obra, criação, por exemplo, de também mercado consumidor e assim por diante. Então, o processo industrial é alavancado pela unificação da Alemanha em 1870 e da Itália, no ano seguinte. Estes países, estavam, em regiões fragmentadas, na verdade havia essas regiões fragmentadas que se unificaram, beleza? Surgindo então estes países, a Alemanha e a Itália. É o momento do neocolonialismo, que fragmenta a África e a Ásia para as grandes potências mundiais. Então, olha só o tanto de acontecimento neste período. E também esse é o momento em que se projetam os fatores que irão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Tanto o parnasianismo como o próprio simbolismo presencia estes fatos que então vão desencadear a Primeira Guerra Mundial. E logicamente que dependendo de como a pessoa tem essa sua visão referente ao que acontece nesse contexto histórico, ela pode tomar um caminho ou outro referente então ao tema no caso, literatura, o tema, por exemplo, da prosa, do verso e assim por diante. Ou mesmo não ter tema, como nós vamos ver que é o caso do simbolismo. Bom, nas artes a projeção é de frustração, medo e desilusão. E o simbolismo surge como uma forma de negar a realidade objetiva. Tá aí. Então eles se posicionaram desta forma, negando a realidade objetiva. Renascem assim os ideais espiritualistas. Há meio que a volta até mesmo ao subjetivismo. Não aquele sentimentalismo que havia no romantismo, tá? Mas o subjetivismo naquilo que trata do ser humano, da sua psique, do que trata, por exemplo, de onde o homem veio, por exemplo, da origem do conhecimento, como se explicar o ser e assim por diante. Tá? Então, o simbolismo passa a ser a rejeição ao mecanismo, tá? Mecanicismo, na verdade. Ou seja, por exemplo, quando você tem meio que uma forma de
determinar o ser humano, como, por exemplo, o realismo que tratava, né, de questões psicológicas, analisava o ser humano, né, na sua psicologia e, logicamente, dentro ali da sociedade, né, mostrando muitas vezes uma personagem típica de, então, toda uma população, de toda uma classe, ou trabalhadora, ou classe mesmo social e assim por diante, tá? Ou mesmo como o naturalismo, né, que mostrava já, né, situações um pouco diferentes do realismo, né, não sobre um caráter psicológico, mas sim um caráter mais ligado realmente ao ser humano na sua forma mais natural, né, ou seja, abordando até mesmo as doenças psicossomáticas e o ser humano como um ser que vive até mesmo dos seus instintos, né? Continuando então, só que esse mecanicismo, né, que no caso fez parte destas outras escolas literárias, não faz mais parte do simbolismo, né? Por meio do sonho, da tendência cósmica e do absoluto é que houve essa rejeição ao mecanicismo. Bom, abrange a camada da sociedade que está à margem do processo de avanço tecnológico e científico promovido pelo capitalismo. Então, há realmente uma negação aqui do que ocorre no momento, né, no período histórico em que eles viviam. Então, o movimento é marcado pela busca do homem pelo sacro, tá? O sagrado, e de um sentimento de totalidade, que faz da poesia uma espécie de religião. Temos aqui as 9 características do simbolismo. Primeiro, oposição da realidade objetiva, né? Então, os temas abordados pelos autores simbolistas são subjetivos, fogem da realidade e do questionamento social. O subjetivismo volta, né? Assim como havia lá no romantismo? Não. Volta o subjetivismo, mas não como no romantismo. O eu é valorizado, assim como no romantismo. Assim, acredita-se que a verdade é encontrada na consciência, ao contrário do objetivismo. Então, aqui você tem uma concentração, né, então, do que tem como objetivo, né, a escola literária, no que tange ao subjetivismo, né, sob uma visão diferente do romantismo. Então, você vai encontrar a verdade na consciência. Não é o subjetivismo ligado ao sentimentalismo, certo? Exacerbado, né? E sim a sua consciência, né? A achar, então, uma forma melhor de se viver, né? De compreender a sua existência. A existência é algo muito, muito abordado pelo, no caso, simbolismo, no que tange ao subjetivismo, tá? Linguagem vaga. O simbolismo apresenta uma linguagem muito particular, envolta em mistério e expressividade, elementos que proporcionaram às suas obras, né, os seus ideais imateriais e psíquicos. Abuso de metáforas, aliterações, comparações e sinestesias, ou seja, de figuras de linguagem, né? Então, logicamente que trabalhar o sentido real das palavras não faz parte, então, do período, né, em que as, no caso, produções literárias tinham como características o simbolismo. Ou seja, a presença dessas figuras nas obras do simbolismo indicam que mais importante do que o significado real das palavras está a sua sonoridade, o sentido poético, tá? Beleza. Então, há, por exemplo, o uso do soneto. Os parnasianos também usaram bastante o soneto, né? Mas o simbolismo encontra sua expressão na poesia e não na prosa, assim como o parnasianismo. Isso porque as obras simbolistas envolvem-se em lirismo, tá? Na música, na musicalidade, tá? Na sonoridade. Olha o que faz parte aqui do simbolismo: o misticismo e espiritualidade. O poeta simbolista foge da realidade. Então, as palavras utilizadas nos seus poemas reforçam essa característica, né? Na medida que encontramos as obras simbolistas o vocabulário litúrgico, ou seja, ligado então à igreja, né? Aquilo que então é crença dentro de vários dogmas, né? Por exemplo, o arcanjo, catedral, incenso. A religiosidade. Na poesia simbolista podemos identificar a presença de uma visão cristã aliada ao desejo da fuga da realidade.
Quando o homem, ele então nega a realidade, ou ele se volta para os seus sentimentos, ou para a religião, ou mesmo, por exemplo, para a metafísica, né? Para, então, as questões psíquicas, né? 8. Retomada de elementos românticos. O simbolismo, tal como o romantismo, exprime o desgosto com a racionalidade e, assim, almeja ir além do aspecto palpável das coisas. Tá? Então, eles não buscam, né, essa padronização do ser humano, né? Não se importam com aquilo que muitas vezes tem de ser explicado de uma forma objetiva, e sim justamente aquilo que sequer tem um padrão, né? Algo que não dá para você, então, padronizar, para você criar uma forma, né, vamos dizer, de explicação que vá, no caso, seguindo algum tipo de roteiro. 9. Valorização da simbologia em oposição ao cientificismo. Então, as ideias são apresentadas de maneira simbólica, né, na qual se acredita estar o verdadeiro sentido de tudo, e não no cientificismo, certo? Não em algo que seja comprobatório por meio de algum tipo de experiência. Temos aqui as principais características como um fichamento, né? Oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo, negação dos valores do realismo e naturalismo, misticismo, religiosidade e sublimação. Só uma situaçãozinha aqui. Misticismo, religiosidade e sublimação, mistério, fantasia e sensualismo. Se vocês então começarem a entender, mesmo que só por essas palavras aqui, né, as características do simbolismo, realmente você vai saber qual é o centro então da ideia deles, né? Literatura fluida e musical, aproximação da poesia e da música, universo onírico e transcendental, tá? Trabalha a metafísica, ou seja, trabalha aquilo que então foge à realidade, né? Trabalho com misticismo, valorização da espiritualidade humana, exploração do consciente e do inconsciente, combinação sonoras e sensoriais, uso de figuras de linguagem. Beleza? Bom, agora qual é a origem do simbolismo? Bom, foi um movimento artístico que surgiu na França, né, nos fins do século XIX, né, e sendo que teve a sua manifestação nas artes plásticas, no teatro e na literatura. Beleza? No final, né, do século XIX, muitas transformações científicas, né, ocorreram, como, por exemplo, também, logicamente, o positivismo, né, o materialismo, e nas áreas da psicologia, né, houve uma mudança, né, de mentalidade da sociedade europeia. Ou seja, por meio destas transformações, então, né? No entanto, essa mudança foi, em grande parte, negativa para os escritores simbolistas. Foi como eu falei. As mesmas características daquele momento estavam, então, atingindo os parnasianos e também os simbolistas. Só que os escritores simbolistas preferiram ver de uma outra forma, né? A rejeitar, tá? Muitas vezes a realmente sequer perceber que isso aí estava acontecendo, tá? Os parnasianos também negaram os acontecimentos históricos, né, aqueles acontecimentos sociais do momento, sim, mas ao mesmo tempo eles, né, se deixaram influenciar por exemplo, por todos os acontecimentos daquele momento, né? Ou seja, eles primaram pela ciência, sendo que estava havendo um avanço científico, né? Pelo positivismo também primaram pelo positivismo. Já os simbolistas não, eles simplesmente rejeitaram, tá? Essas influências. Agora, não podemos confundir essas influências, como o avanço da ciência, com as transformações sociais, né, que ocorreram naquele momento. Tanto os parnasianos quanto os simbolistas negaram essas transformações sociais. Os problemas, né, que ocorriam, como guerras, revoluções e assim por diante, eles simplesmente negaram, né, tanto os parnasianos quanto os simbolistas. Mas as influências das evoluções, por exemplo, da ciência, da própria revolução industrial e assim por diante, né, eles poderiam negar, eles poderiam rejeitar revoluções, mas não
as suas influências. Olha que coisa estranha até, né, de se dizer. Por quê? Porque, logicamente, o cientificismo, a evolução, né, do capitalismo, foram coisas que então influenciaram os parnasianos. Só que os simbolistas já, no caso, preferiram simplesmente rejeitar, né? E até mesmo nem as características deste período foram assimiladas por eles. Então, esse movimento, né, foi um movimento de oposição ao realismo e ao naturalismo. O simbolismo teve como marca inicial a publicação da obra As Flores do Mal, né, de então Charles, né, Baudelaire. E na França merecem destaque os escritores Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. Também Stéphane Mallarmé. Bom, nas artes plásticas, os artistas simbolistas mais prominentes foram os franceses, né, Paul Gauguin, né, e já no teatro simbolista podemos citar o dramaturgo belga Maurice Maeterlinck e o dramaturgo, né, italiano Gabriele Annunzio. Tá? Bom, simbolismo no Brasil. Então, como é que houve a influência aqui no Brasil? Se é que houve, né? Então, o simbolismo surgiu aqui em 1893 através dos escritores, né, ou das seguintes obras, né, de Cruz e Souza, Missal e Broquéis. Então, Missal é uma obra em que constam poemas escritos em prosa, enquanto Broquéis apresenta 50 poemas, dentre os quais 47 são sonetos. O que são sonetos mesmo? Bom, é um poema de forma fixa com 2 quartetos e 3 tercetos. Então, nós temos aí 14 versos, né? Bom, o simbolismo, então, aqui compreendeu esses períodos, né, entre 1893 e 1910, quando deu lugar ao pré-modernismo. Agora, em Portugal, né? Então, em Portugal, o simbolismo surgiu em meio à crise da monarquia e foi inaugurado por o Aristos, né, de Eugênio de Castro, de 1890. Então, Aristos é uma coletânea de poemas que foi escrita após o regresso de seu autor da França, onde teve contato com os poetas simbolistas, né, cujo movimento já influenciava a literatura portuguesa. Sempre isso, então, né? Muitas escolas literárias, muitas tendências literárias surgindo na França e os autores portugueses assimilando, né, essas influências e o Brasil, né, por consequência. Bom, nós temos aqui também o simbolismo no livro que eu gosto sempre de tratar com vocês, né, sobre as então escolas literárias, e nós vamos então tratar também deste assunto neste livro. Nós vamos ver com mais calma, com mais tranquilidade, as características, o contexto histórico do simbolismo, e vamos logicamente produzir exercícios, né, resolver exercícios, beleza? Temos aqui então uma inimiga do ensinamento, da declamação, da falsa sensibilidade, da descrição objetiva. A poesia simbolista procura vestir a ideia de uma forma sensível. Então, já de cara temos aqui uma característica que é a oposição, né, contra então o naturalismo, né, contra o realismo, né, que é então a oposição à descrição objetiva. Então, este é no caso, simbolismo. Então, nós vamos começar a estudar, né, primeiro, como é que surgiu. Temos aqui no Brasil, o que eu já falei, né, missal, né, que está em prosa, ou seja, escrita, né, no caso, essa produção de margem a margem. Está em prosa essa poesia, né, e Broquéis. É uma poesia também, só que ambos de Cruz e Souza, tá? Estende-se até o ano de 1922, data em que se realizou a Semana da Arte Moderna. Olha só, aqui nós temos uma informação de que surgiu em 1893 e que vai até 1910, né? Só que as suas influências vão até a Semana de Arte Moderna em 1922. Então, a gente tem que nos atentar a isso, certo?
é muito difícil você dizer exatamente quando começa uma tendência literária, uma escola literária, e quando ela termina. Então, quando se, por exemplo, determina um período, 1893, 1910, o seu fim, pode ter certeza que as influências já haviam começado já há um bom tempo, né? E também ainda perdura por alguns anos, né? Então é isso, nós vamos dar então continuidade a este conteúdo aqui, né, no livro. Vamos ver melhor o que significa o simbolismo. Aqui nós temos uma explicação bem mais completa. Esta primeira foi somente para que vocês pudessem então assimilar, né, que o simbolismo já é uma negação ao realismo, uma negação ao objetivismo, né, uma busca, né, de respostas ao, por exemplo, à psique humana, né, ao conhecimento, por meio, né, de questões que são transcendentais, da metafísica, certo? De questões então místicas, de questões que são ligadas à espiritualidade, tá? Ou seja, oposição total ao cientificismo. Vou deixar um exercício para vocês, nós vamos resolver na próxima aula e na mesma aula continuar a conceituação, beleza? Então tchau, tchau, gente, até a próxima aula.